Eu já disse coisas que hoje me arrependo. E talvez você também. A gente não percebe na hora. Parece só uma frase solta, um desabafo, uma verdade dita com o coração apertado. Mas com o tempo, a gente entende que algumas palavras, mesmo carregadas de intenção amorosa, podem machucar mais do que ajudar. Principalmente quando vêm dos pais. Principalmente quando são ditas aos filhos que já cresceram, já criaram suas vidas, seus jeitos de ver o mundo, seus próprios silêncios. E é sobre isso que eu preciso conversar com você hoje, com calma, com verdade, com aquela sabedoria que só o tempo traz. Porque ser pai ou mãe de filhos adultos é um dos capítulos mais delicados da vida. Não tem mais o vem cá que eu resolvo pra você, nem o faz o que eu tô mandando. Eles não são mais crianças, mas ainda são nossos. Ainda são parte de nós. Só que agora, caminham com as próprias pernas, erram com as próprias escolhas, e carregam as dores que a gente não consegue mais evitar. E nesse novo cenário, o que sai da nossa boca importa mais do que nunca. Uma frase mal colocada pode criar distância. Um comentário repetido pode virar mágoa. Uma tentativa de ajudar pode se transformar num peso. Eu aprendi, às vezes na dor, às vezes no silêncio, que existem certas frases que nós, como pais ou avós, precisamos aposentar. Não porque não temos o direito de falar, mas porque temos a responsabilidade de cuidar da relação. E cuidar, nesse ponto da vida, não significa controlar. Significa acolher. Significa saber a hora de calar. Saber a hora de ouvir. Saber que a nossa presença pode ser mais poderosa que qualquer conselho, que a nossa escuta pode ser mais curativa que qualquer crítica. Essa conversa é para você que já viveu muito, que já criou filhos com amor, que já enfrentou batalhas e superou perdas, mas que agora, talvez sem perceber, esteja afastando quem mais ama por repetir frases que aprendeu no passado, mas que já não servem mais. Eu não venho aqui com julgamento, pelo contrário. Venho com empatia. Com aquela vontade profunda de que você e seus filhos possam se reconectar de verdade, sem ruídos, sem muros, sem feridas desnecessárias. Então fica comigo até o fim. Porque o que você vai ouvir aqui talvez nunca ninguém tenha te dito. Mas pode mudar completamente a forma como você se comunica com quem mais importa na sua vida. Às vezes, tudo o que a gente precisa não é mudar quem somos, é apenas mudar o jeito de dizer. E isso pode transformar tudo. E me conta, você já sentiu que uma simples frase sua causou um afastamento que você não esperava? A primeira frase é: eu só queria o seu bem. À primeira vista, parece inofensiva, quase uma declaração de amor. E é, em parte. Mas também pode esconder um peso emocional profundo, principalmente quando dita num momento de tensão, cobrança ou frustração. Eu mesmo já disse isso, achando que estava protegendo minha filha, mostrando o quanto me importava. Só que o efeito foi o oposto. Ela se calou. E eu percebi, tarde demais, que por trás daquela frase morava uma crítica disfarçada, como se o que ela tinha escolhido não fosse bom o bastante. O problema dessa frase é que ela carrega uma ideia perigosa, a de que o nosso conceito de bem é superior ao do outro. Como se amar alguém fosse sinônimo de controlar suas escolhas. E quando os filhos já são adultos, quando já caminham com suas próprias pernas, essa frase pode soar como desconfiança. Como se estivéssemos dizendo, mesmo sem querer: você não sabe o que está fazendo, eu sei o que é melhor para você. E isso fere. Afasta. Cria silêncios difíceis de quebrar. Com o tempo, e muita escuta, eu aprendi que querer o bem não é empurrar conselhos, nem repetir advertências. É apoiar, mesmo quando a gente não entende. É acolher, mesmo quando o caminho deles parece torto aos nossos olhos. Porque o amor, nesse momento da vida, já não pode mais ser imposição. Ele precisa ser presença. Precisa ser ponte, não muro. E uma frase mal colocada, por mais bem intencionada que seja, pode virar um tijolo a mais nessa distância. Hoje, se eu tivesse a chance de voltar naquela conversa, não diria mais eu só queria o seu bem. Diria, eu estou aqui, para qualquer coisa. Mesmo quando você escolher diferente. Porque isso é o que eu gostaria de ter ouvido dos meus pais também. E porque é esse tipo de amor maduro, sem cobrança, que constrói relações verdadeiramente sólidas, mesmo quando há desacordo. E você? Já se pegou dizendo essa frase, achando que estava ajudando, mas depois sentiu que algo se quebrou na conversa? Me conta, porque às vezes,
partilhar essas vivências ajuda a curar. A segunda frase é: na minha época, as coisas eram diferentes. Essa aqui, confesso, eu repeti por muitos anos. Quase como um mantra. Sempre que via meus filhos tomando decisões que eu não compreendia, ou que iam contra tudo que aprendi, lá vinha essa frase, escapando da minha boca como um escudo. E sim, no fundo eu queria apenas mostrar minha experiência, oferecer alguma sabedoria, mas o que eu acabava transmitindo era julgamento. Como se o tempo deles fosse menor. Como se o mundo de hoje valesse menos do que o de antes. O que eu não percebia é que essa frase carrega uma armadilha silenciosa. Ela cria uma barreira entre gerações. Ela fecha portas ao invés de abrir. Quando dizemos isso, mesmo com a melhor das intenções, passamos a ideia de que nosso tempo foi melhor, mais certo, mais digno. E o pior, desqualificamos a realidade que nossos filhos enfrentam agora, com seus próprios desafios, inseguranças e formas de viver. É como se disséssemos: o que você vive não é válido. Com o tempo, eu entendi que existe uma diferença enorme entre compartilhar uma história e impor uma comparação. Quando falo da minha época hoje, eu tento fazer isso com escuta. Não como argumento, mas como curiosidade mútua. Digo algo como: sabia que no meu tempo era assim? E como é para você agora? Essa pequena mudança de tom transformou conversas duras em momentos de conexão. Porque em vez de ensinar, eu passei a aprender também. E olha, não foi fácil. A gente vem de uma geração que acreditava que idade era sinônimo de razão. Mas viver me ensinou que sabedoria não é ter todas as respostas, é saber fazer as perguntas certas. Hoje, eu tenho orgulho de ouvir meus filhos me explicando o mundo deles. E mesmo quando não entendo tudo, eu celebro o fato de que eles confiam em mim o bastante para dividir. Você já ouviu ou disse essa frase? Como ela foi recebida? Com carinho ou com resistência? Compartilha comigo nos comentários. Às vezes, a sua história é o espelho que outro coração precisa. A terceira frase é: depois de tudo que eu fiz por você. Essa, para mim, é uma das mais carregadas, e, infelizmente, uma das que eu mais ouvi entre gerações. E sim, eu confesso, já deixei essa frase escapar da boca quando me senti frustrado e magoado com alguma atitude dos meus filhos. Na hora, parece uma tentativa de fazer a pessoa enxergar o quanto nos dedicamos, nos sacrificamos, o quanto abrimos mão de sonhos para ver os deles crescerem. Mas o efeito pode ser devastador. Porque essa frase carrega uma cobrança disfarçada de lembrança. Ela transforma o amor, que foi dado livremente, sem esperar nada em troca, em uma moeda de troca emocional. Eu fiz isso, logo você me deve aquilo. Mas filhos não devem amor. Não devem gratidão em forma de obediência. O que construímos como pais precisa ser lembrado com carinho, não usado como argumento de poder. Quando dizemos depois de tudo que eu fiz por você, o que o outro escuta é: você nunca é suficiente. Isso fere. Isso me afasta. Porque ninguém quer sentir que o amor dos pais é condicionado ao reconhecimento, ao retorno, à retribuição. O amor, para ser verdadeiro, precisa continuar sendo presente mesmo quando o outro escolhe caminhos que nos doem, mesmo quando não recebemos nada em troca. Eu aprendi, com o tempo, que a verdadeira recompensa da criação não está na obediência dos filhos, mas na liberdade deles. Ver meus filhos tomando suas decisões, mesmo que diferentes das minhas, é sinal de que eu criei adultos inteiros. E isso é um presente. Então hoje, quando me sinto tentado a pegar essa carta emocional do depois de tudo, eu paro. E escolher outra frase. Uma que acolha, que aproxime. Porque amor que cobra não fortalece laços, só cria dívidas invisíveis. E você, já se sentiu tentado a dizer essa frase em algum momento de desabafo? Como foi isso para você? Me conta aqui embaixo, porque às vezes, a gente só precisa de um espaço para colocar para fora, e transformar aquilo que pesa em algo que cura. A quarta frase é: você vai ver quando seus filhos fizerem o mesmo com você. Essa frase, parece pequena, mas carrega um veneno escondido. À primeira vista, pode até soar como um desabafo inofensivo, quase uma brincadeira amarga. Mas por trás dela está uma intenção que machuca, a de transferir a dor, a mágoa ou a frustração, como se estivéssemos desejando que nossos filhos passem pelo mesmo sofrimento que estamos sentindo agora. É isso, mesmo que inconsciente, pode deixar marcas profundas na relação. Eu me lembro de uma vez em que, no calor de uma discussão com meu filho, essa frase me escapou. Foi automático. Saiu da minha boca como um reflexo da dor que eu estava sentindo. Mas a expressão dele, eu nunca esqueci. Era como se ele tivesse levado um tapa invisível.
E, naquele momento, eu percebi o que realmente tinha dito: tomara que você sofra como eu. Aquilo não era amor. Era mágoa mal digerida, transformada em sentença. Essa frase quebra a empatia. Em vez de aproximar, ela levanta uma parede entre pais e filhos. Porque ninguém quer sentir que está sendo amaldiçoado pelo próprio pai ou pela própria mãe. E, cá entre nós, desejar que os nossos filhos sofram, mesmo que de forma simbólica, é negar tudo que construímos com eles. É querer que eles aprendam pela dor, e não pela presença, pelo exemplo, pela escuta. Hoje eu entendo: se eu quero que meus filhos compreendam minhas dores, eu preciso mostrá-las com vulnerabilidade, não com cobrança. Eu preciso abrir espaço para o diálogo, não para o ressentimento. Porque no fim, o que todo pai e toda mãe deseja é que os filhos tenham uma vida mais leve, mais consciente, mais amorosa do que a gente teve. E isso começa pela forma como nos comunicamos com eles. Você já escutou essa frase de alguém, ou talvez já tenha dito, e percebeu o impacto que ela causou? Às vezes a gente fala tentando ensinar, mas ensina machucando. E talvez agora seja o momento certo de mudar isso. Porque nunca é tarde para transformar a forma como a gente ama. Agora, se você ficou comigo até aqui, eu preciso te alertar: a quinta frase é a mais perigosa de todas. Porque ela não apenas fere, ela coloca em risco a base emocional da sua família. Muitas vezes, ela sai num momento de frustração, mas carrega um impacto que pode ecoar por anos, e afastar para sempre aqueles que você mais ama. A quinta frase é: você só pensa em você. Essa frase, quando dita por um pai ou uma mãe, é como uma faca invisível no peito de um filho adulto. Ela questiona não apenas uma atitude específica, mas o caráter inteiro da pessoa. Faz com que o filho se sinta egoísta, ingrato, injustiçado, mesmo quando está tentando equilibrar 1000 responsabilidades, dores que não contou, pressões que você talvez nunca tenha visto. O mais doloroso? Às vezes, quem diz essa frase está, na verdade, pedindo por mais atenção, querendo ser visto, desejando mais carinho. Mas não consegue expressar isso de forma direta. E aí, ao invés de abrir espaço para aproximação, acaba construindo um muro. Um muro difícil de derrubar. Filhos adultos não deixam de amar seus pais, eles só aprendem a proteger sua própria saúde emocional. E se forem constantemente acusados de egoísmo, mesmo quando estão tentando fazer o melhor que podem, vão começar a se afastar para preservar a própria paz. E é aí que essa frase faz mais estrago: ela não resolve o problema, ela o aprofunda. Então, antes de dizer algo assim, respira. Pergunta com carinho. Tenta entender o que está por trás do silêncio, da ausência, da correria. Às vezes, seu filho está lutando batalhas que nem você imagina. E o que ele mais precisa é de um lar onde não será julgado, mas acolhido. E você? Já escutou ou disse alguma frase assim? Como foi para você? Me conta aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. 6. Chega um momento na vida em que a gente percebe: manter os laços é mais importante do que ter razão. Que as palavras que saem da nossa boca podem tanto construir pontes quanto levantar muros. E quando se trata dos nossos filhos, esses mesmos que vimos dar os primeiros passos, que acolhemos nos medos da infância, que ensinamos a viver, a responsabilidade de manter essa ponte firme é, em grande parte, nossa. Porque agora que eles caminham por conta própria, é o amor maduro que vai manter os caminhos abertos entre nós. Talvez você tenha se identificado com alguma das frases que falamos aqui. Talvez tenha se lembrado de uma conversa difícil, de um silêncio que se instalou entre você e seu filho, ou de uma visita que ficou mais curta do que deveria. E tudo isso é normal. Porque ser pai ou mãe não vem com manual, e ser pai ou mãe de filhos adultos exige uma reinvenção ainda maior. Não se trata mais de conduzir, mas de acompanhar. De apoiar sem invadir. De amar sem cobrar retorno. E a beleza disso tudo está na possibilidade de recomeçar. Sempre. Mesmo depois de erros, distâncias ou palavras malditas. Basta uma nova escolha. Um novo gesto. Um novo jeito de dizer eu me importo. Porque às vezes, tudo o que um filho precisa ouvir não é uma crítica, mas um estou aqui, de verdade. E isso pode mudar tudo. Pode abrir espaço para conversas sinceras, reencontros emocionantes e relações muito mais leves, feitas de afeto e respeito mútuo. Não subestime o poder de uma palavra acolhedora. Nem o estrago de uma frase impensada. O que você diz hoje pode ecoar para sempre na memória de quem você ama. Então escolha com carinho. Com sabedoria. Com a consciência de quem já viveu o bastante para entender que as conexões mais profundas não se constroem no grito,
mas no silêncio que escuta, no olhar que compreende, na presença que não exige, mas acolhe. Se você sente que esse vídeo tocou algo aí dentro, que te fez refletir, resgatar memórias, ou até repensar atitudes, eu te convido a continuar essa caminhada comigo. Aqui, a gente fala sobre a vida real, sem julgamentos, com afeto e verdade. Se inscreva no canal e venha fazer parte dessa comunidade que valoriza as relações com consciência e coração. Porque no fim das contas, não é sobre o que dizemos, mas sobre o amor que conseguimos preservar através do que escolhemos calar.